Eu vou ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 para trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. São capítulos curtos. É preciso ler esse capítulo 1 e o 2 para que a gente entenda um pouco de quem foi Neemias e da sua obra. Amém? Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Vamos ler. Neemias fica depois de Esdras e um pouco antes de Jó. Tá bom? Neemias, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura bem reflexiva. Diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia por aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, no mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerxes. Uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se o rei me parece bem,
Dei-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E orei, e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Diga amém. Amém. Então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga amém. Amém. Porém, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Diga amém. Amém. Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor, por meio da tua palavra, nos use como um canal, um instrumento da parte do Senhor para falar aquilo que o Senhor quer comunicar à tua igreja. Ó Deus, tira toda dispersão, todo atrapalho na mente e no coração do teu povo, e também na minha, para que possamos juntos aqui sermos edificados, ó Deus, curados, sarados pela tua palavra e pelo poder que há nela, em nome de Jesus. E todos digam amém. Meus irmãos, falar de Neemias é falar talvez dos maiores líderes também do Velho Testamento. O livro de Neemias tem como temas centrais a reedificação dos muros e dos portões de Jerusalém. Esses muros e esses portões, eles foram derrubados e queimados num ataque do império ou do imperador Nabucodonosor, império Medo-Persa. Ele arrodear Jerusalém, que tinham muros altos e portas fortes de madeira. Ele cercou por muitos dias e começou a atacar com fogo, com sua artilharia, e por fim conseguiu quebrar, penetrar na cidade de Jerusalém. Ali houve muitos que morreram, perderam suas vidas em Jerusalém. Ele entrou no templo do Senhor, saqueou o templo, levou os utensílios e ainda levou a parte nobre de Jerusalém para a Babilônia.
Tudo isto por causa da rebeldia do povo, que ao invés de confiar em Deus, eram religiosos que acreditavam mais no próprio templo. Não é diferente de hoje, as pessoas pensam que a igreja, esse estabelecimento aqui, é mais santo do que sua casa, é mais santo do que seu comércio. Eu sei que há um momento aqui para nós congregarmos, e esse local ele é diretamente consagrado a Deus, para nós cultuarmos, orarmos, reunirmos, mas ele não é um amuleto e não pode ser usado como amuleto. Maior é o Deus desse templo do que esse templo. Nós não devemos colocar a nossa fé em objetos da igreja, em símbolos da igreja. A nossa fé deve estar tão somente depositada em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Devemos nutrir no nosso coração um desejo ardente para cumprir com seus mandamentos, sua palavra, e não contradições ou ensinamentos de homens. O povo de Deus sempre pereceu por falta de conhecimento da palavra de Deus, por não saber interpretar as suas promessas, as suas palavras. E aqui está o resultado: um povo que foi derrotado por um exército inimigo, que estava em grande miséria, a cidade sitiada, os muros derrubados, queimados, as portas queimadas. E agora um servo de Deus, que estava numa posição social muito boa, que era Neemias, ele recebe do seu irmão informações de como estava o povo que não foi levado cativo para a Babilônia. E o seu irmão disse que esse povo estava em grande miséria. Então, um dos temas centrais é que Neemias, após ouvir as informações de seu irmão, ele se dispõe, através da oração e de um sacrifício, a ir até Jerusalém, deixar o palácio para ir até Jerusalém, reedificar os muros e os portões de Jerusalém. O livro traz grandes lições sobre o poder da oração, a dependência divina e o sacrifício em favor daqueles necessitados, miseráveis. Neemias é o personagem principal, com certeza, desse livro, que abandona a sua posição de destaque no palácio real para ir reedificar os muros de Jerusalém e reunir também o povo, convidar o povo para que faça juntamente com ele tal obra. O livro também mostra a grande oposição que Neemias sofreu ao querer se dedicar a fazer essa obra. Este seria, talvez, o resumo do livro de Neemias. Um homem que deixa o palácio real, sua zona de conforto, para ir para a zona de batalha, reunir um povo para reedificar uma cidade que estava com seus muros queimados, seus portões derrubados, e um povo de baixa autoestima e vivia na miséria. Olhar para Neemias é olhar para um homem que dependeu da orientação divina, que teve exemplos, coragem e determinação para fazer a obra que Deus colocou em sua mão. Amém. E eu queria trabalhar um tema com a amada igreja nesta noite, que é: diga, o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. E nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Amém? Amém. Meus irmãos, como obter bom êxito na obra de Deus? Todos nós queremos ter prosperidade, sucesso naquilo que fazemos na vida. E Neemias, e este livro, é um bom manual para nos revelar e nos trazer lições de como obter bom êxito naquilo que Deus confiou para nós fazermos. Eu tenho certeza que para cada um de nós aqui nesta noite, Deus confiou algo para nós fazermos para Ele. E nós devemos escolher fazer isto com excelência, com dependência divina, através de muita oração. E eu quero, através aqui desses 2 capítulos, vou usar apenas mais alguns versículos do capítulo 6, talvez trazer uma orientação para as nossas vidas da parte de Deus, de como
de como nós termos bom êxito na obra de Deus. Diga amém. Amém. A primeira coisa que eu vejo que é importante, olhando para Neemias, para nós obtermos bom êxito na obra de Deus, é uma dependência total de Deus. Diga amém. Amém. Você precisa depender de Deus, meu irmão. Não há como ter bom êxito na obra de Deus dependendo de mim, dependendo de outros, dependendo do dinheiro, dependendo de coisas de terceiros. O Senhor Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Moisés, quando estava para ir à guerra, ele disse: Senhor, não me deixe subir daqui se o Senhor não for comigo. As pessoas estão sendo derrotadas muitas vezes na obra de Deus, na casa de Deus, porque tem travado lutas que o Senhor nunca mandou elas travarem. Porque tem começado a fazer coisas que Deus nunca mandou que elas fizessem. Muitas vezes essas pessoas são movidas pela emoção, por outros, talvez até, por que não dizer, pelo próprio maligno, pelo diabo, mas não por Deus, porque se fosse por Deus, eles iriam perseverar até o fim. Porque Deus, quando chama alguém, Ele dá as ferramentas, dá o tempo, dá os meios, Ele faz porque Ele é Deus. Neemias é a prova viva disto, de que Deus, quando chama alguém, Ele capacita, Ele dá as ferramentas, Ele mostra os meios para que o seu povo seja vencedor, porque Deus não chama ninguém para ser perdedor, Ele chama para ser vitorioso, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, a dependência total, em primeiro lugar, eu vejo aqui no verso 4, que Neemias, antes de começar a obra, ele tem pelo menos duas atitudes pessoais. Ele jejua e ora. Vamos ler o verso 4 mais uma vez. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga amém. Amém. Meus irmãos, você quer começar, como diz o ditado popular, a obra de Deus com o pé direito? Comece orando e jejuando. Olha, eu quero fazer algo para Deus. Antes de fazer, ore, jejue. E você veja que Neemias fez isso por alguns dias. Ele não fez por 5 minutos, ele não fez por 10 minutos, ele esteve chorando na presença de Deus, lamentando na presença de Deus por alguns dias, jejuando e orando. Deus, eu ouvi esse triste relato de que meus irmãos, as pessoas da minha nação, da minha cidade natal, estão em grande miséria. O que eu devo fazer, Deus? Como fazer? E nada melhor do que a gente orar e jejuar nesse momento, para que a carne seja sacrificada, para que o Espírito fale, para que Deus responda às nossas orações, e mediante a orientação divina a gente comece a agir. Mas na oração de Neemias, pelo menos alguns elementos são externados por ele. A primeira coisa é a confissão de pecado e o pedido de perdão pela nação judaica. Vamos ler do verso 6 ao 8 mais uma vez. O verso 6 diz o seguinte: estejam, pois, atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Está aqui a confissão de pecado. Foi nós que pecamos.
Sabe por que nós estamos nessa grande miséria, a nossa nação? Por causa do pecado. Nós esquecemos dos seus estatutos, da tua palavra, dos teus mandamentos. Mas agora, Senhor, eu estou pedindo perdão por mim e pelos meus irmãos. Você tem esse hábito, meus irmãos, de se identificar com o pecado alheio. Muitas vezes nós apontamos apenas. Fulano pecou, fulano fez o que é errado. Nem mesmo ele se identifica, ele se põe junto com seus irmãos. Diz, nós pecamos, eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti, Senhor. E ele confessa esse pecado e pede perdão por esse pecado. Meus irmãos, não há como a gente ir para a guerra em pecado. Se teve uma coisa que sempre fez o povo de Deus ser derrotado em meio às batalhas, foi o pecado não confessado. Foi o pecado não tratado. Lembra de Acã? Deus disse, não pegue nenhum sobejo. Não pegue nada desse rei pagão, dos despojos. E Acã pegou e escondeu debaixo lá da sua barraca, da sua tenda. E quando o povo de Deus foi para a guerra, por um exército ínfimo, que aos olhos de Josué parecia até fácil ganharem, eles foram derrotados. E o Senhor disse, é porque tem pecado no meio de vós. E até que o pecado foi tratado, e Acã confessou o seu pecado, e foi apedrejado e morto, porque pecou contra o Senhor, a ira de Deus não tinha se aplacado contra o seu próprio povo que tinha pecado. Quer ir para a obra de Deus, meu irmão? Vá em santidade. Confesse que você é pecador. Diga, Deus, eu confesso que sou pecador. Muitas pessoas estão hoje fazendo a obra de Deus de toda forma, em pecado, em desarmonia com a palavra de Deus, fora dos padrões bíblicos. E isso faz com que a igreja dê fim. A igreja, ela é movida pela alegria do Espírito Santo. E aonde tem pecado não confessado, não tratado, o Espírito Santo não há como agir. Então nós devemos diariamente, dia após dia, confessar que somos pecadores e pedir perdão uns pelos pecados dos outros. Mas, meus irmãos, além disso, do verso 9 ao 11, na oração de Neemias, ele também inclui aquilo que o nosso Deus é expert em fazer: prometer restaurar aqueles que estão caídos, prometer restaurar o seu povo que pecou. Após a confissão, após o pedido de perdão, ele começa a orar. A partir do verso 9, acompanhe. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, e ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Diga amém. Ele está orando dizendo: Senhor, é verdade que nós pecamos, é verdade que nós fizemos mal aos teus olhos, mas lembra-te da tua promessa que prometeste a teu servo Moisés, que se nos convertêssemos de nossos pecados, o confessássemos, o Senhor nos restauraria, o Senhor nos perdoaria, ainda que estivéssemos espalhados pela terra, o Senhor nos reagruparia. O Senhor faria de nós novamente uma nação vitoriosa, triunfante na tua presença. Meus irmãos, pior do que pecar é não confessar o pecado. Pior do que pecar é viver em pecado sem reconhecer, meu irmão, que existe um Deus no céu que perdoa pecado. João, escrevendo a sua carta, ele disse: filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga glória a Deus. Deus prometeu perdoar os pecados daqueles que confessam. O Salmo 32 é um salmo perfeito para este exemplo do pecado não confessado e do pecado confessado. O salmista Davi disse: enquanto eu me calei, acerca dos meus pecados, a tua mão pesava em mim de dia e de noite. Confessei-te o meu pecado e a tua mão não mais pesava sobre mim. Meus irmãos, nós temos um Deus que perdoa pecado, que restaura pecadores. Nós temos um Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus diz: eu não vim chamar os sãos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Talvez você diga: eu não vou trabalhar para Deus porque eu estou em pecado, porque eu pequei, porque eu fiz o que era mal perante o Senhor. E o Senhor disse para mim e para você nessa noite: eu vim restaurar você. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, porque eu vou lhe restaurar e vou colocar você para reedificar os muros de Jerusalém. Amém. Deus quer contar com os pecadores arrependidos, purificados, quebrantados, dependentes dele, para que ele possa usar na sua obra. Então a primeira coisa é essa, uma dependência total. Nós somos humanos, devemos orar, jejuar para obter de Deus orientação, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus e pedir a Deus que as promessas dele se cumpram em nossas vidas, mesmo que tivemos pecado ou que erramos anteriormente contra ele. Ele é quem vai fazer na nossa vida uma obra maravilhosa. Segunda coisa, meu irmão, não há como obter bom êxito na obra de Deus se nós não estivermos dispostos, preste atenção, a renunciar a si mesmo, a sair da nossa zona de conforto para ir para o campo de batalha. Neemias era copeiro do rei. A função do copeiro do rei era experimentar a bebida do rei e depois oferecer a ele. Se a bebida tivesse veneno, quem morria? Era o copeiro. Então Neemias era alguém muito próximo ao rei Artaxerxes, o imperador persa. Era um cargo de confiança, era um cargo real. E quem serve ao rei mora onde? Mora no palácio. Dorme bem, come bem, ali não falta comida, ali é seguro. Ele era o copeiro do imperador da época, o imperador Artaxerxes. Então Neemias, ele, ao ouvir a informação de que seus irmãos estavam em grande miséria, que sua cidade natal estava em monturos, ele diz: eu não posso ficar aqui no conforto, eu não posso ficar aqui no bem bom, enquanto meus irmãos e minha cidade natal está em grande miséria. Talvez se fosse algum de nós dizer: eu vou ficar aqui, porque aqui que está bom, aqui está bem quentinho, aqui não falta comida, aqui não falta segurança, aqui não falta nada, está tudo do bom e do melhor. Eu vou fazer o que lá naquela miséria? Eu vou fazer o que lá entre aqueles pobres, aqueles miseráveis? Eu vou ficar aqui no bem bom. Meus irmãos, quando eu olho para essa atitude de Neemias, eu vejo que realmente é uma atitude cristã. Quando nós olhamos para o nosso Cristo, nosso Jesus, Ele que é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Ele estava lá na glória, sendo adorado pelos anjos, louvado todos os dias de eternidade em eternidade. Ele olhou para a miséria em que eu e você vivemos aqui nessa terra, e como nós não podíamos resolver os nossos monturos, as nossas mazelas de pecado, Ele disse: eu vou lá resolver por eles. Eu vou lá na terra morrer por eles, pelo pecado deles, porque eles não conseguem. Então Deus sempre levanta alguém que possa nos ajudar, meu irmão.
Neemias estava do lado do rei. Ele podia ficar lá e dizer: vou ficar aqui. Deus levante outro. Como a gente brincava na época de seminário: eis-me aqui, Senhor, envia-me Flávio. É muito fácil, às vezes, vá fulano, faça fulano. Difícil dizer: eu vou. Lembra de Gideão? Senhor, por que tudo isso aconteceu conosco? Era um pecado. Quando a gente olha para o livro de Juízes, tem uma frasezinha lá que é um dos temas principais. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. Como é que Deus pode agir no meio de um povo desse, que só faz o que quer, que não teme a ninguém, que não teme a liderança, que não respeita pai, que não respeita mãe, que faz tudo o que vem na cabeça? Um povo que não quer ser orientado, pastoreado, guiado por Deus. Deus levantava os midianitas, os amalequitas, os inimigos, e eles triunfavam contra o povo de Deus, porque era um povo obstinado de coração, rebelde, de dura cerviz. Aí Deus levantava um juiz, o juiz libertava, e o povo voltava a pecar. E Deus levantava outro dia, assim ia. E quando chega em Gideão, ele diz: ah, Senhor, por que isso tudo nos aconteceu? Aí o Senhor diz: vai nessa tua força. Eu acho que Gideão olha assim: eu? O menor da minha casa, o mais pobre, o cara vai logo se incapacitando, né? Eu não sou capacitado para isso não, Senhor. Eu não posso isso não. Aí o Senhor diz: vai nessa tua força, porque eu serei contigo, tu destruirás. Porque eu sou contigo, tu destruirás, tu vencerás. A minha força é o Senhor que me dá bom êxito. A minha força é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu mesmo, não é a minha família, não é a minha riqueza, não é o meu braço forte. A minha fortaleza é a sua igreja, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. É Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá bom êxito na obra. Vai, Gideão, na tua força, eu serei contigo. É muito fácil dizer: vai fulano. E Deus estava dizendo para Gideão: vai, Gideão, tu és a solução. Tem muita gente que é problema na vida da gente, na família da gente, na igreja que a gente congrega. Mas quantos querem ser solução nesta noite? Diga amém. Amém. Eu lembrei, meus irmãos, esses dias que, quando eu entrei na igreja, quem fazia o louvor eram seminaristas. Tocavam violão, tocavam percussão, tocavam bateria. E eu ficava olhando assim, de meu Pai do céu. Quando eu era lá do mundo, eu era DJ, tocava lá, misericórdia para o inferno. E não vou fazer nada para Jesus. Peguei uma percussão velha e comecei a tocar. Minha mãe não suportava eu tocando aquela percussão. Arrumei um violão velho com meu tio, comecei a tocar e blém, 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 e é horrível mesmo. Quando a gente começa a tocar, minha mãe não suportava, ninguém imitava nada. Quando eu começava a cantar, era todo desentuado, porque, meu irmão, se tocar violão é difícil, tocar violão e cantar é 2 vezes mais difícil. E às vezes eu ia lá para a esquina ficar sozinho na minha casa, porque ninguém me suportava tocando e cantando. Eu chegava muitas vezes, meu irmão, de madrugada, chegava 11h30 ali da faculdade, quando dava meia, ia fazer minha alimentação, quando dava meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, eu estava dedilhando o violão dentro do meu quarto trancado para aprender as notas. Às vezes aproveitava o momento do banho para cantar, para fazer alguma coisa. Meu irmão, se você realmente quer fazer a obra de Deus, você tem que renunciar a algo, sacrificar algo. Deus não vai multiplicar o tempo. Deus não vai esticar o dia e a noite. É dentro dessas 64 horas, desses 7 dias da semana, deste ano, que Deus quer lhe usar. Mas se você ficar parado, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se esforce, se sacrifique, faça algo diferente, meu irmão. Saia da zona do conforto, vá para o campo de batalha. Às vezes as pessoas pensam que o cristianismo é um playground.
parque de diversões, não, meu irmão. A obra de Deus é um campo de batalha. São os servos de Deus lutando pela glória do nosso Deus, em favor do reino de Deus. Demônios, pessoas endemoniadas vão lutar contra mim, contra você. Não vão gostar, vão fazer de tudo para impedir, para te fazer parar. Mas o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Mas como disse o povo, e nós? O que cabe a nós? Deus nos dá bom êxito. Deus é o nosso poder, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia, é o nosso amigo, é o nosso fiel advogado, nosso ajudador. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Mas nós temos que nos dispor para reedificar, sabe? Arregaça aí as mangas, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos fazer algo para Deus. Meus irmãos, Neemias deixa o seu carro de confiança para ir reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. No 1:3 nós vemos isso. 1:3, vamos ler. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, em suas portas queimadas. Aí Neemias diz: eu vou lá para fazer essa obra, mas não posso ir antes de orar, antes de ter a orientação de Deus, antes de me purificar. E para isso eu tenho que renunciar ao cargo que eu tenho hoje, deixar a zona de conforto que eu tenho hoje. Eu não vou mais dormir no palácio. Talvez ele ia dormir entre os monturos, entre o lixo, entre as pedras queimadas, entre os portões queimados. E pouca gente quer isso hoje. Neemias sai do luxo e do conforto para ir para a miséria, para o desprezo, porque a obra é feita com sacrifício. Terceira coisa, irmãos, para quem quer obter bom êxito na obra de Deus. Sabe como é que você vai ter bom êxito na obra de Deus? Somando e multiplicando parceiros para realizar a obra de Deus com ajuda. Diga amém. Amém. Irmão, fazer a obra de Deus é difícil, é ou não é? É. Agora imagina com oposição. Agora imagine com oposição e sem quem lhe ajude. Tem quem lhe atrapalhe. Tem quem faça com que você fique desestimulado. Pense em desistir, pense em parar, mas não tem quem olhe por você, quem ajude você, fica muito mais difícil. Por isso Neemias nos mostra aqui uma habilidade, meus irmãos, uma humildade de trazer pessoas para fazer juntamente com ele essa obra. Primeiramente, quem que ele pede para ser o parceiro dele? O próprio Deus. Ele ora a Deus e diz: Deus, me ajude, me envie lá, me dê graça, me oriente, como é que eu vou fazer isso? Depois, quando a gente olha o capítulo 2 que nós lemos, principalmente do verso 1 ao 6, Neemias se submete a quem? A seu patrão. Quem era o patrão dele? Ninguém mais do que o imperador. Talvez Deus colocou você na posição que você está hoje, não apenas para você luxar, para você viver bem, mas para você abençoar outros. Olha a inteligência de Neemias. Ele poderia olhar para o imperador e dizer: olha, esse cara é inimigo da gente, ele não é judeu, ele não faz parte do povo de Deus. Não, ele vai dizer o quê? Eu vou orar, e se Deus me der essa graça, é esse homem que Deus vai usar para me ajudar a fazer essa obra. Olha o capítulo 2, do verso 1 ao 6, olha o que diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei lhe disse: por que está triste o teu coração, o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração.
Então temi sobremaneira e lhe respondi: vive o rei para sempre, como se não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo. Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-me que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Amém? Entenda, meus irmãos, Neemias está sendo muito sábio aqui, muito dependente de Deus, porque ele poderia ter ouvido o seu irmão e dizer: vamos embora, não precisa avisar o rei não, a gente vai dependente de Deus, né? Deus vai fazer. Não, ele ora e talvez Deus já dá a direção: ei, você vai orar pelo rei e eu vou usar o rei para te abençoar nessa obra. E ele começa a orar. E quando ele vai servir ao rei, o rei diz: tu está triste? O teu rosto, o teu semblante está triste? O que é que está acontecendo? Eu te conheço. Tu nunca se apresentaste assim para mim. Ele disse: rei, eu não estaria triste se a cidade do meu pai, dos meus pais, estivesse assolada. Os muros lá estão tudo queimados, acabados, o povo está em grande miséria. E eu estou aqui no palácio. É como se ele dissesse: não é justo, eu tenho que ir lá ajudar. E a Bíblia diz mais uma vez: e ele orou, dependendo de Deus, para que Deus pegasse o coração do rei e inclinasse para a vontade de Deus, do próprio Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Agora, o coração do prefeito, do governador, do empresário, meu irmão, mas o grande problema talvez é que a gente não depende de Deus. Antes de falar com as pessoas, antes de pedir um emprego, antes de pedir algo, meu irmão, ore: Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou com essa obra para fazer. Toma, Deus, nas suas mãos o coração daquela pessoa, inclina para a tua vontade, quebra aquele coração, quebra aquela pessoa. Em nome de Jesus eu dependo de ti, e não da minha oratória, dos meus argumentos, da minha inteligência. Eu dependo de ti, Senhor. Quebra o coração daquele rei, quebra o coração daquele empresário, quebra o coração daquele político, para que ele faça a tua vontade, em nome de Jesus. E Neemias orou e o coração do rei já estava o quê? Quebrado por Deus. O que é que tu quer, Neemias? Rei, eu quero ir lá reedificar. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo tu vai se ausentar? Pode ir, tu tens a minha bênção. Tu tens as cartas para passar de província em província. Tu tens carta para pedir aos guardas reais madeira para os portões. Tudo que você precisar, Neemias, você tem. Porque ele dependeu de Deus. Dependa de Deus, que ele levanta as pessoas para te abençoar, para colocar nas suas mãos aquilo que você precisa para fazer a obra dele. Neemias multiplica, ele adiciona contribuintes, colaboradores, cooperadores para fazer junto com ele a obra de Deus. Ele pede o auxílio dos governadores. Do verso 7 a 9 nós vemos isso. Ele, quando chega lá em Judá, ele diz: olha, Deus me levou a fazer esta obra. O rei me ajudou com as cartas, com a madeira. Eu já comecei a obra. E ele chama os juízes, os magistrados, os sacerdotes e o povo e diz: olha aí, a obra já começou. Eu já comecei a obra da reedificação. E vocês vão fazer o quê? E nós nos disporemos e reedificaremos junto com você, Neemias. Neemias sai juntando, somando forças para fazer a obra de Deus. Mas tem gente que não tem o carisma de ninguém para fazer a obra de Deus.
não tem o apoio de ninguém, não quer fazer com ninguém, pensa que pode fazer só, que é melhor que todo mundo, que se ele não estiver na frente não presta, não vai dar certo. Meu irmão, se eu ou se você, se nós temos essa ideia, nós estamos muito equivocados. Sempre tem alguém que faz melhor do que a gente. Sempre tem alguém melhor do que a gente. E se você não quiser ser levantado por Deus, Deus vai levantar outra pessoa, porque Ele não se limita a homem nem a mulher dessa terra. Quando Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o provedor. Deus proverá para si o cordeiro. É Ele que levanta adoradores para a casa dele. É Ele que levanta príncipes, reis, nações e muda estações, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é autossuficiente, meus irmãos. Mas Deus quer contar comigo e com você nessa obra. Por isso, aprenda a trabalhar junto com seu irmão. Aprenda a dar a mão ao seu irmão para você trabalhar com ele. É mais fácil 2 do que 1. É mais fácil 3 do que 2. É mais fácil 10 do que 9. Quanto mais, melhor a obra de Deus, meus irmãos. Vivemos um tempo de egoísmo, de isolamento. As pessoas são mesquinhas, são egoístas, individualistas. E Neemias aqui, meu irmão, dá uma aula, uma lição de humildade, como liderar, somando, trazendo pessoas para perto dele, para junto com ele fazer a obra de Deus. Então Neemias usou toda a sua influência que ele tinha com o rei para benefício da obra, demonstrando ter habilidade para liderar, ter humildade para liderar. Porque tem coisa que nessa igreja eu não vou conseguir fazer nunca, mas talvez você faça para a glória de Deus. E eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é completo, ninguém é perfeito. Por isso eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Mas por fim, irmãos, para terminar essa mensagem, eu não poderia deixar de dizer que, para que a gente possa obter êxito em toda a boa obra de Deus, na caminhada cristã, não há como ter sem a gente superar as oposições por meio da nossa dependência divina. Diga amém. Meu irmão, sempre que você se levantar para fazer algo para Deus, vai se levantar opositores. Olha o verso de número 19. Neemias, primeiro, 2:10. Vamos ler primeiro 10. 2:10. Olha o que diz. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonitas e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Diga misericórdia agora. Ei, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tem gente que quando alguém procura o teu bem, fica com raiva. Eu quero o bem de fulano. Quando ele ouve, fica com raiva. Eu não gosto dele. Eu queria mais é que ele se desse mal. Mas isso é o espírito de Sanbalá, de Tobias, que está repreendido em nome de Jesus. Porque quem tem o espírito de Deus diz, sabe o quê? O Deus dos céus é quem nos dará com êxito. O Espírito Santo de Deus não faz com que ninguém, meu irmão, queira o mal do outro. Não se paga mal com mal, se paga o mal com bem. Se ora por aqueles que nos perseguem, se tem compaixão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus disse: que bem há nisso, irmãos, se vocês só amam quem ama vocês, que as vossas obras possam exceder as dos escribas e dos fariseus. Meus irmãos, o verso 19 diz o seguinte, 2:19 agora. Porém, Sanbalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam disso, fizeram o quê? Zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que faz? Quer rebelar contra o rei? Se Neemias tinha a bênção de quem? Exatamente do rei. Veja que o inimigo é esperto em mentir, em caluniar, em inventar, meus irmãos, em zombar. Isso não vai dar certo. Ele chega a dizer: se uma raposa botar os pezinhos naquele muro, o muro cai. Cai não, porque quem está edificando é Jesus Cristo. Cai não, porque quem está edificando é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. E nós temos que ter fé.
Pastor, eu vou fazer isso aqui na igreja. Pastor, é para o bem do povo de Deus, é para o bem do povo aqui. Alguém vai zombar de você, alguém vai se levantar contra você, porque o espírito de Sambalá e de Tobias está por aí solto. Mas aquele que dá lugar ao Espírito Santo de Deus vai se juntar com você para te ajudar, meu irmão, nessa obra, e vai edificar com você, e vai fortalecer as mãos para a boa obra, e vai dizer: o Deus dos céus é quem nos dará com êxito. E os Sambalá e Tobias vão zombar, vão brincar, mas eles não têm parte e nem memorial na obra de Deus e no reino de Deus. É o que disse aqui Neemias. Meus irmãos, eu quero encerrar essa sessão indo para o capítulo número 6, como prometi, e mostrar para vocês que não devemos parar ou nos deter por causa de oposição. Capítulo 6 de Neemias, verso 1 ao 3 diz: tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono, porém tentaram fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Diga amém. Amém. Ele vai tentar fazer de tudo para que a obra pare. Sabe o que eu vou responder, meu irmão? Não tenho tempo para conversar besteira com vocês não, senão a obra para. Eu vou continuar na obra, fazendo o que Deus manda. Não tem tempo para conversar com Sambalá nem com Tobias. Meu irmão, quando você encontrar um Sambalá na sua vida, um Tobias, sai de perto dele e se junta com quem quer fazer a obra com você. Sai de perto dele, vai lá, Sambalá. Eu vou me juntar com quem quer fazer a obra comigo, meu irmão. E o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. E eu vou arregaçar as mangas para trabalhar com você, meu irmão. Ainda no capítulo 6, para a gente encerrar, o verso 4 ao 9. O inimigo não desiste da primeira, meu irmão. Ele vai investir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se Jesus foi tentado por 3 vezes, ali no capítulo 4 de Lucas, imagine aí você. Tem gente que pensa: vou fazer a obra de Deus, vai dar tudo certo de primeira. Não, meu irmão, o inimigo vai tentar. E há uma permissão de Deus que é para provar o nosso coração. O teu coração está no luxo ou está na glória de Deus? Está no teu bem-estar ou no bem-estar do povo de Deus? Veja que Neemias se sacrifica o bem-estar dele pelo bem-estar do povo de Deus. Tem gente que não quer, só quer o bem-estar dele, mas não quer o bem-estar dos outros. E às vezes, para eu ver o meu irmão bem, eu tenho que sacrificar o meu bem-estar. Tenha prazer em servir os outros, meu irmão. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E tem gente que não serve a ninguém, não faz um favor a ninguém, quer ser servido, quer ser amado, beijado, abraçado, visitado, ajudado, mas não faz isso por ninguém. Está errado. Faça primeiro, é o que diz a palavra. O que quer, pois, que os homens os façam, faça você primeiro. Esta é a lei e os profetas. Vamos ler do verso 4 ao 9 para a gente encerrar. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar, senão a obra para também. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltados, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profeta para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhes dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos
dizendo: as suas mãos largarão as obras, e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não larga a obra, não, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda o que estava acontecendo. A última investida dele é caluniar. Sabe por que você foi para aí, Neemias? Porque você quer ser o rei de Judá. E você está fortalecendo esses muros e esses portões para se fortificar e se rebelar contra o rei Artaxerxes. Ele vai ficar sabendo disso. E mais, você ainda colocou profetas lá no templo para profetizar para você a seu benefício, dizendo que você é o rei. Pense no inimigo terrível. Quando ele olha para você e vê que você é uma pessoa de caráter, sincera, uma pessoa de quem ninguém tem o que falar, aí ele vai inventar o que falar de você, vai caluniar. Ele vai inventar do coração dele coisas para tentar lhe desestabilizar, tirar você de sério, tirar você da obra. Mas faça como Neemias diz: tu está inventando isso do teu coração. O problema é entre tu e o teu coração. Eu não vou largar a mão da obra. Sabe o que eu vou fazer? Fortalece, Deus, as minhas mãos, porque eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais, em nome de Jesus. Continue me caluniando, continue falando mal de mim, porque o Deus dos céus, Ele me chamou, Ele me dará bom êxito, Ele está comigo, e Ele não me vê dessa forma. Continue fazendo a obra do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Fortalece as mãos para a obra. Chame pessoas para trabalhar com você e faça com excelência aquilo que Deus entregou para você. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos: não há como obter bom êxito na obra de Deus sem depender totalmente de Deus. Por meio da oração e estando disposto a fazer sacrifícios e enfrentar todo e qualquer tipo de oposição. Quer ter bom êxito? Ore, dependa de Deus, sacrifique e chame pessoas para trabalhar com você, em nome de Jesus. Na hora de Deus nós devemos escolher qual será o nosso papel. Se será o de Neemias, um reedificador, um multiplicador de trabalhadores e cooperadores, ou se será o de Sanbalá e Tobias, o papel de quem acha tudo ruim e de quem quer atrapalhar aquele que está fazendo. Escolha quem você quer ser na obra de Deus. Terceira coisa que eu vejo aqui é que para ter bom êxito na obra de Deus devemos ter humildade e habilidade para conquistarmos o maior número possível de parceiros nessa obra, meu irmão. Tem gente que quer fazer tudo só. Meu irmão, não queira fazer só. Tem tanta gente aqui, olha, presta atenção no que eu vou dizer, é para o seu bem agora. Você estaria bem melhor hoje se você buscasse ajuda. Mas como você é individualista, talvez, como você se isola demais, hoje você não está tão bem quanto poderia estar. Por isolamento, individualismo, autossuficiência, não gosta de pedir orientação de ninguém. Às vezes tem uma pessoa muito mais experiente que você, muito mais sábia, e não pede. Camarada, vou dar um exemplo, né? Nunca teve um carro na vida, vai comprar um carro, vai só. Tem um mecânico na igreja, ele não chama para ir com ele. Acaba nunca construiu uma casa. Aí ganha uma herança, vou construir uma casa. Tem um construtor na igreja, ele podia dizer: rapaz, vamos lá comigo, vamos ver. Orgulho, arrogância, prepotência, falta de habilidade. Aí se dá mal, perde. Leva prejuízo. Fica mal por quê? Porque não sabe agregar valores na sua vida. Está passando problema na família, no casamento, com a criação do filho, mas não sabe. Você quer dizer: pastor, fulano, me dê um conselho, me mostre. Neemias não foi assim. Neemias foi humilde bastante para pedir ajuda, meu irmão, para somar. E por isso que ele foi vitorioso em nome de Jesus. Então vamos tirar do nosso coração a vaidade, o orgulho, em nome de Jesus. Seja uma pessoa que escuta mais e fala menos. Irmãos, quando paramos a obra de Deus por causa da oposição, a culpa não é de Deus, é nossa.
pois Ele não prometeu uma caminhada sem obstáculos e oposição, e sim que nos daria com êxito nesta obra, estando ao nosso lado todos os dias até a consumação da obra. Vai ter oposição, vai ter joio, vai ter trigo, vai ter falso profeta, vai ter falso irmão, mas eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Foi o que ele prometeu. Eu lhe queria dizer, irmãos, encerrando, que enquanto Deus estiver ao nosso lado, nada e ninguém poderá impedir a obra que Deus fará por meio de nossas vidas. E que você e eu, e o crente é invencível enquanto Deus estiver na frente dele. Para também, se você estiver sem Deus, e se Deus sair da obra, saia também, porque aí você não vai ter como vencer sem Deus. Com Deus, nós somos mais que vencedores. Que o Deus do céu nos dê bom êxito nesta obra. E nós reedificaremos e vamos fortalecer as mãos para as boas obras. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus.